10 lugares que a ciência não pode explicar. A comunidade científica deu grandes passos para desvendar sobre o planeta que chamamos de lar. No entanto, existem muitas coisas sem explicação. Neste vídeo, falaremos sobre 10 dos lugares mais misteriosos e desconcertantes da Terra, que até os cientistas não conseguem explicar. E se você gosta de vídeos que abram seus olhos para que veja o mundo de uma nova perspectiva, inscreva-se em nosso canal. Aqui no Incrível, você encontrará respostas para os maiores mistérios da vida. Certifique-se de ativar as notificações de postagens também. Caso contrário, você pode perder algo realmente emocionante, certo? O Lago dos Esqueletos. Escondido entre geleiras e montanhas cobertas de neve no Himalaia, você pode encontrar o pitoresco Lago Ruppkund. Claro, se tiver fôlego para chegar lá. Com uma profundidade de apenas 2 metros, este lago está situado a 5.000 metros acima do nível do mar. Parece um lugar imperdível, certo? Bem, a sua opinião pode mudar quando você descobrir sobre o segredo assombrado escondido nas águas rasas do local. Todos os anos, quando a neve e a água congelada derretem, deixam à mostra 300 esqueletos despejados no lago. Os cientistas apresentaram numerosas teorias sobre esses restos que datam de 850 d.C. As prováveis causas da morte variam de fome e doenças desconhecidas a uma súbita tempestade de granizo que não deixou aos viajantes chances de sobreviverem a enormes pedaços de gelo caindo do céu. O que quer que tenha causado essas mortes, os cientistas ainda estão completamente perplexos. As luzes de Hesdalen. Você pode observar este fenômeno intrigante no Vale Hesdalen, na Noruega, onde algumas luzes altamente incomuns podem ser vistas no céu. Elas aparecem principalmente à noite e são tipicamente brancas. Ocasionalmente ficam amareladas ou avermelhadas, e ninguém sabe o que as faz mudar de cor. O que é ainda mais intrigante é que as luzes podem se mover. Em um momento parecem estar suspensas no ar, e no próximo parecem estar viajando em algum lugar na velocidade da luz. Elas parecem completamente ao acaso em lugares diferentes, e não há como prever a sua duração. Apesar de toda a pesquisa que vem sendo feita desde 1983, os cientistas ainda não são capazes de explicar esse fenômeno, assim como o estranho comportamento dessas luzes. Lago Andikuni. Localiza-se na região de Nunavut, no Canadá, ao longo do rio Kazan. Com muitas trutas e lúcios, é ideal para a pesca. Parece a imagem perfeita de um paraíso do norte, não é? Bem, vá em frente e confira, contanto que você não se importe em desaparecer um dia. Foi o que aconteceu com uma pequena colônia de 30 homens, mulheres e crianças em 1930. O caçador de peles canadense Joey Labelle chegou a um vilarejo localizado na margem do lago e o encontrou completamente deserto. Os huskies, geralmente turbulentos, estavam estranhamente quietos. Não havia fumaça nas chaminés. Em algumas casas, Labelle até encontrou refeições inacabadas ainda na mesa de jantar. Não havia sinais de luta, invasão ou fuga em massa, já que praticamente todas as casas estavam bem abastecidas de alimentos e armas. Parecia que as pessoas simplesmente evaporaram no ar. Esse mistério nunca foi resolvido. Mar do Diabo. Poucas coisas são tão intrigantes quanto o mistério do Triângulo das Bermudas. Mas muitas pessoas não sabem que existe um outro lugar não tão famoso, mas tão mortal quanto. Se você desenhar 3 linhas conectando Osaka, no Japão, Manila, nas Filipinas, e Guam, uma pequena ilha no Pacífico, delimita o que seria aproximadamente a área do Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão. Ainda assim, algumas pessoas o chamam de Triângulo das Bermudas do Pacífico, uma vez que os navios e aviões tendem a desaparecer com a mesma regularidade que ocorre em seu equivalente no Atlântico Norte. O Mar do Diabo fica na mesma latitude e diretamente oposto ao Triângulo das Bermudas. Eu me pergunto se há alguma conexão. De qualquer forma,
As pessoas também relatam ter visto navios fantasmas em mar aberto, enquanto os cientistas fornecem razões lógicas para o desaparecimento de navios e aviões. A maioria das pessoas ainda acredita na natureza paranormal do Triângulo do Dragão. Então, de que lado você está? O Triângulo do Lado Michigan. Há mais um triângulo conhecido ainda por um menor número de pessoas. Você não a encontrará em nenhum mar ou oceano, mas em um lago, mais especificamente no Lago Michigan. O Triângulo do Lago Michigan vem ganhando essa reputação desde 1891, quando a escuna Thomas Hume começou a atravessar suas águas. Ela nunca chegou ao seu destino final, pois desapareceu junto com sua tripulação de 7 marinheiros. Nenhum vestígio jamais foi encontrado. Mas isso não é tudo. Em 1921, o barco Rosabelle, que após seu desaparecimento foi encontrado com sinais de colisão, sem que houvesse outro navio naufragado ou danificado. 11 pessoas morreram presas dentro dele. O capitão George R. Donner simplesmente desapareceu de sua cabine em 1937, quando guiava sua escuna pelas águas de inverno do lago. Ele se retirou para sua cabine para descansar, mas quando um membro da tripulação veio informá-lo de que o porto estava próximo, a cabine estava trancada por dentro e o capitão não estava em lugar nenhum. Em 1950, as 58 pessoas a bordo do voo 2501 da Northwest Airlines nunca mais foram vistas depois que o avião caiu no Lago Michigan. A causa da catástrofe ainda permanece um mistério e os destroços do avião nunca foram localizados. O Monte Magnético. Entre todas as paisagens incríveis de Ladakh, no norte da Índia, um local atrai o maior número de pessoas. Numa estrada a cerca de 32 quilômetros da cidade de Leh, você encontrará o que é conhecido como o Monte Magnético de Ladakh. O mais desconcertante sobre esta estrada é que definitivamente ela puxa para cima. Se você desligar o motor do seu carro e deixá-lo em ponto morto, seu veículo começará a subir, possivelmente a uma velocidade de 20 km por hora. Acredita-se que este fenômeno é devido a uma força magnética poderosa o suficiente para atrair os carros para cima. A notoriedade deste local é tão difundida que até os aviões que voam sobre este local ganham altitude para evitar qualquer interferência magnética. A Chaleira do Diabo. A Chaleira do Diabo é uma cascata misteriosa no Parque Estadual Jude C. R. Magney, em Minnesota. O rio Brule atravessa o parque e cai de uma altura de 243 metros, criando inúmeras cachoeiras. Dentre elas, uma é particularmente interessante. Cerca de 1,5 km antes do rio desaguar no Lago Superior, um afloramento rochoso o divide em dois, enquanto o fluxo oriental desce 15 metros e continua fluindo para o lago. A parte ocidental cai por 3 metros em um buraco gigante e desaparece. Este buraco veio a ser conhecido como Chaleira do Diabo. Na verdade, ninguém sabe onde a água desaparece. Pode haver uma saída em algum lugar abaixo do Lago Superior, mas essa é só uma teoria. Pesquisadores lançaram inúmeras bolas de ping-pong, corantes brilhantes e outros objetos rastreáveis no buraco, mas nenhum deles foi encontrado. A cratera Petomsky. Localizada na Sibéria, a cratera Petomsky é descrita como um monte com uma forma perfeitamente circular. É tão grande quanto um prédio de 25 andares. Fica bem no meio de uma área arborizada, com a parte de cima cortada e apresenta uma bela vista. De fato, a forma da cratera é bem bizarra. Com 82 metros de altura e 152 metros de largura, o cone tem uma cúpula interna arredondada com cerca de 12 metros de altura. À primeira vista, essa formação parece um vulcão, mas quando examinada mais de perto, percebe-se que não é de modo algum o que parece. Por um lado, a cúpula no centro do cone é extremamente incomum para um vulcão. Além disso, não há vulcões nesta região há milhões de anos, e estima-se que essa coisa tem apenas 250 anos de idade. Sua forma estranha
é algo que os cientistas nunca viram antes. Isso, junto com o fato de que qualquer teoria falha em explicar a origem da formação, aumenta o mistério em torno dela. E isso nem é a parte mais misteriosa. Depois de analisarem os anéis de crescimento das árvores perto da cratera, os pesquisadores descobriram que as árvores experimentaram um surto de crescimento acelerado que durou cerca de 40 anos. Depois disso, voltaram a crescer normalmente. Este mesmo fenômeno foi testemunhado apenas em uma outra situação, após o desastre nuclear de Chernobyl. E o nível de radiação perto da cratera é muito maior do que nas áreas próximas. Não existe uma explicação científica para nada disso. O que é particularmente estranho é que nada cresce nela, e isso pode ser devido ao fato de que a cratera também tem um lindo hábito de constante mudança. Ela sobe e desce sob a influência de alguma força inexplicável. Quanto ao que os moradores pensam, eles acreditam que o mal habita neste lugar. O Rio Fervente. Existe uma velha lenda amazônica que conta sobre um rio de águas tão quentes que poderia matar. É exatamente o que a maioria das pessoas pensa. Nada mais do que uma lenda. Os especialistas estavam convencidos de que isso era fisicamente impossível. Claro, rios com águas quentes existem, mas apenas em áreas com atividade vulcânica. Quanto à região mencionada na lenda, não existem vulcões por lá. Bem, o cientista geotérmico Andrés Russo manteve a mente aberta e decidiu investigar o assunto. Em 2011, ele encontrou o lendário rio e, para sua surpresa, realmente estava quente, a uma temperatura de 86 graus Celsius. Não chega a estar fervendo, mas é bem perto disso. Mas o que mais chocou o pesquisador foi o tamanho do rio. Alguém poderia supor que a água quase fervente fosse resultante de uma fonte termal submersa. Mas piscinas termais são sempre pequenas, enquanto este rio é de 24 metros de largura e 6 metros de profundidade. Além disso, transporta as suas águas extremamente quentes por uma distância de quase 6 quilômetros. Este é o único rio desse tipo em nosso planeta, e ninguém tem a menor ideia de como ele apareceu. A Floresta Dançante. A Rússia aumenta mais uma vez nossa lista de mistérios. Localizado no istmo da Curlândia, que divide o Mar Báltico da Curlândia, vislumbra-se um dos lugares mais estranhos da Terra. Os moradores locais chamam de Floresta Dançante, e não é de admirar. Os pinheiros nesta floresta têm formas surpreendentes e incomuns. Eles se torcem em espirais e círculos no chão. Alguns viajantes afirmam que essa região é assombrosamente parecida com a área perto de Chernobyl, onde pinheiros que começaram a crescer logo após o desastre nuclear também apresentaram estranhas curvas e nós. No entanto, parece não haver problemas com radiação na área em torno da Floresta Dançante. Claro, existem muitas teorias. Um vidente alegou que enormes quantidades de energias positivas e negativas se chocaram no local, mas indivíduos menos clarividentes acreditam que a razão é apenas geológica. O solo arenoso da área é muito instável para conter árvores retas. A ideia mais popular é que os fortes ventos que sopram da água influenciam a forma das árvores. Em todo caso, não existe nenhuma conclusão. Se você aprendeu sobre pelo menos um novo lugar misterioso, dê um like para esse vídeo. Além disso, conte-nos nos comentários abaixo qual lugar você ousaria visitar e por quê. Até a próxima vez, no lado incrível da vida. Tchau!